Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, mantendo a característica do nosso programa, sempre recebemos aqui em nosso estúdio empresários, empreendedores e profissionais que fazem a diferença. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou recebendo ele, que é atualmente o CEO do maior grupo privado empreendedor aqui na cidade de Bauru, o Grupo Pascoaloto, uma das maiores empresas de recuperação de crédito do Brasil, com mais de 15 mil colaboradores diretos e 2 mil indiretos. Mas, pessoal, uma particularidade. Ele chegou aqui ao estúdio com um violão e falaram para mim assim, Francisco, chegou um músico aqui. Eu falei, não, eu estou esperando o CEO do Grupo Pascoaloto. E aí, seja muito bem-vindo, Eric Garmes. Descobrimos aqui também que ele é um excelente cantor. Eric. Excelente é você que está falando, hein, Francisco? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você no Momento Empreendedor. E vai ser um bate-papo muito gostoso para todos os que estão assistindo a gente aqui. Tá Eric, bom? mas que surpresa agradável. Você chegando aqui no nosso estúdio com um violão. Foi até um pouco engraçado no início, né? Falei, Francisco, chegou um músico, né? É uma estratégia. Eu vou contar logo mais. Então, quer ver? Vou fazer uma música aqui, pessoal, na sequência eu conto. Então, Eric, por favor, aqui para a nossa audiência, dê também boas-vindas para o nosso público. Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembre, esqueça como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem, selvagem. Muito bom, Eric. Muito bom. Mas que surpresa. Pois é, né? Muito agradável, né? Realmente foi assim uma surpresa. A brincadeira é a seguinte, né? Eu sempre fui muito tímido. E minha mãe me colocou na música justamente para me desinibir, né? Então eu costumo dizer que quando eu estou tocando uma música, isso me traz para o presente. E você viver no presente faz um bem danado, né? A gente fica feliz. Exatamente. Então quando a gente faz o que gosta, te traz para o momento do presente e te deixa muito feliz. E você comentou conosco nos bastidores, né, Eric, exatamente essa particularidade, né, que você tinha esse lado da timidez, né, e através da música
E você realmente Todos aqui no estúdio ficaram encantados com você. Você até comentou que você também já teve banda, né? Você Isso. já, né? Meu primeiro dinheiro eu ganhei dando aulas de violão. Aula de violão. Quando eu cheguei em Bauru aqui, no ano de 1991. Eu sou nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Vim para Bauru em 1991, fiz colégio e depois fiz a faculdade de Direito. Sou advogado, né? Formado em Direito, pós-graduado em Gestão de Serviços Jurídicos pela FGV e também depois com a Fundação Dom Cabral também fiz o curso de Top Executive. Então a gente está buscando sempre o conhecimento, né? Porque eu acho que é isso que o executivo precisa, as pessoas precisam de uma maneira geral, estar o tempo todo buscando. Eric, é muito interessante porque essa sua chegada aqui no estúdio com o violão até assim me ajudou a refletir, porque quando eu convidei você para vir ao nosso programa, você é o CEO, a sua carga de responsabilidade, ela é absurda, né? Do maior grupo empreendedor aqui na cidade de Bauru, o grupo todo com mais de 15 mil funcionários diretos. Sim. Então, eu acredito que a música, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, mas ajuda você também a ter esse equilíbrio, não é, Eric? Porque não é fácil, né? Ser o CEO de um grupo de tamanha responsabilidade, né? Mas a gente não consegue separar, né, a pessoa, aquilo que você gosta, do executivo. Da pessoa, porque, da família. Particularmente. É uma coisa só, né? Eu conheço você, mas assim, como CEO. Sobre a empresa. Da empresa. Exatamente. Né? Então, para mim, mas você sabe que eu tenho falado muito para os nossos líderes, para o nosso executivo, sobre a diferença de individualidade e individualismo. É muito interessante. Quando você fala da individualidade, a gente fala isso para o nosso pessoal. A gente tem que trabalhar a nossa individualidade. Normalmente é você com você mesmo, sabe? O pessoal fala assim, tamo junto? Então é você com você mesmo. E cada vez mais você trabalhar a sua individualidade é muito importante para as companhias, para as empresas. A pessoa é escolhida pelo jeito que ela é, pelas suas características. E aí, muitas vezes, quando elas chegam nas empresas, elas procuram mudar, né? Então a gente quer, quando a gente só fala assim para as pessoas, quer ser importante para a nossa empresa, seja você mesmo. Seja você mesmo, do seu jeito, né? E só que para você conquistar as coisas dentro de uma organização, você não pode ser individualista. Então você tem que trabalhar o seu individualismo, mas não pode ser individualista, porque ninguém chega lá sozinho. Então a gente só chega com muito trabalho em equipe, com muito alinhamento estratégico. E a música tem muito disso, né, Eric? E a música tem muito disso. No meu caso, eu trabalho a minha individualidade. Eu sou assim. Eu gosto da música, eu tenho outros hobbies, isso me faz bem. Então, eu quis trazer isso para o meu time também. E isso explica, então, por que você é um profissional de grande destaque. Obrigado, no mercado. Francisco. Quer dizer, porque eu falei para você, quando você chegou aqui, isso me fez refletir e assim, me respondeu uma série de perguntas. Falei, é o equilíbrio que ele tem, que ele procura para realmente desempenhar essa sua atividade como profissional, como CEO do Grupo Pascoaloto. E pegando esse gancho, Eric, como que levou você, então? O que levou você a ser o CEO do Grupo Pascoaloto? 15 mil funcionários diretos, 2 mil indiretos, uma das maiores empresas, né, de recuperação de crédito do Brasil. Bom, a nossa história começa no ano de 1998. Então nós temos, desde 16 de dezembro de 1998, que é quando a gente coloca a data de fundação da nossa empresa, ou seja, daqui a pouco nós estamos fazendo 26 anos, lá atrás com o nosso Dr. Nelson Pascoaloto, Rodrigo Pascoaloto, e eu estava nesse momento junto com eles, né? Então a gente fundou uma empresa lá no ano de 1998, aonde era muito mais voltada para um segmento de recuperação judicial, e o Brasil vinha num processo de concessão de crédito maior e tudo mais, e a gente começou a perceber, né, uma oportunidade de não só atuar judicialmente ali, numa retomada de um bem, mas também fazer um processo de negociação amigável. Né? Aí surgiu a Pascoaloto, no caso,
em 1998. Depois, em 2001, a gente fundou a Nelson Pascoloto Advogados Associados. Em 2003, nós fundamos a Pascoloto Serviços Financeiros, na época chamava PIC Brasil, era até um outro nome. Mas não é você não se torna um CEO do dia para a noite. Exatamente. Né? É como um músico, né, Eric? Também, não, né? exatamente, Exatamente. isso. É uma sucessão de coisas que vão acontecendo, é uma questão de busca constante pelo conhecimento e fazer sempre o melhor. Então, nós tivemos nosso primeiro presidente, o Dr. Nelson Pascoloto, que ficou por 9 anos, depois o Rodrigo, por mais 14 anos, e eu tenho o privilégio, né, de estar praticamente, vai fazer 2 anos que eu estou à frente, mas desde o início participando de todas as discussões estratégicas da companhia. Então, eu acho que a gente tem 2 ouvidos, né? Tem que praticar a escutatória e tem que praticar. Eu falo que todo executivo, aprendi agora recentemente, até com os amigos da Starts e tudo mais, todo executivo precisa de 3 coisas. 1, saber das coisas. 2, tomar decisões. 3, fazer acontecer. Então, é o tempo todo você buscando saber das coisas. Porque se você sabe das coisas, minimamente você vai conseguir tomar uma decisão mais correta. E aí depois o fazer acontecer é algo que você só consegue colocar na prática quando você tem um time muito alinhado, muito engajado, que é o caso que a gente veio construindo, né? Nós temos pessoas formadoras de pessoas dentro da companhia. A gente tem um conhecimento que ele não fica só com os nossos executivos, que ele é multiplicado para as nossas pessoas. Então, assim, como foi chegar lá? Foi um tempo de aprendizado constante que a gente continua aprendendo, buscando o tempo todo, saber das coisas, tomar decisões e fazer acontecer. É um mantra que a gente tem lá. E pegando um gancho na sua fala, Eric, com relação, por exemplo, ao impacto social, né? Sim. Então, como que o Grupo Pascoloto ele mede seu impacto social e quais as iniciativas que você considera mais significativas? É possível elencar, Eric? Eu acredito que porque 15 mil funcionários, colaboradores... Eu recentemente vi um artigo muito legal de um amigo, Paulo Miureu, que ele fala que as empresas são o maior projeto social do mundo. E isso me chamou muita atenção. Né? Por quê? Porque as empresas são geradoras de grande riqueza. Principalmente quando elas são bem geridas, né? Você proporciona divisão de riqueza, você proporciona aprendizado, você proporciona crescimento. E, de fato, as pessoas que empreendem, mais as pessoas que estão nessas empresas que são empreendidas, elas são a grande maioria. Tirando isso, tem só o serviço público, né? O resto é iniciativas privadas. E, de fato, quando você gera um emprego, você está proporcionando uma oportunidade enorme para as pessoas de inclusão, de valorização e tudo mais. Então, acho que os grandes impactos de uma empresa como a nossa, que gera hoje 15 mil empregos diretos nas cidades de Bauru, Agudos, Marília e Ribeirão Preto, a gente tem a honra de ser o maior empregador em Bauru, maior empregador em Marília e maior empregador em Agudos. Ribeirão Preto a gente chegou há pouco tempo, né? Mas então eu acho que a geração de empregos é o grande impacto. Aliado a isso, você tem todas as práticas sociais que são aplicadas com os nossos colaboradores diretos, que a gente chama de clientes internos. A gente tem uma visão muito legal na empresa, que eu acho que ela tem que ser multiplicada também. Todo mundo é cliente. Você hoje é meu cliente institucional aqui, Francisco. Então nós temos um cliente institucional, que são todos aqueles que não têm uma relação jurídica com a gente. O nosso cliente interno, que são as nossas pessoas, né? Nós temos o cliente consumidor, que são os clientes dos nossos clientes, e o nosso cliente contratante. Então, a visão lá da nossa empresa hoje é de centralidade no cliente. Né? Então, essa centralidade no cliente nos move hoje. E não pode ser só da boca para fora. Tem que ser, o Dr. Ness fala muito isso, né? Servir bem para servir sempre. Sempre. Né? Então, é isso que a gente busca o tempo todo. A gente quer servir bem. Né? E aí, eu acho que você tem a questão do emprego, você tem a questão de todas as ações sociais que são realizadas, todas as pautas ESG
que a gente realiza não só na parte social, né, dos comitês de diversidade e inclusão que nós temos na empresa, mas como as pautas ecológicas, né, para a gente poder ajudar cada vez mais na sustentabilidade do nosso país. Porque vamos dizer assim, nesse sistema todo, praticamente o impacto é para em torno de 60 mil pessoas, mais ou menos, é muito mais que uma cidade. Um grande impacto. 15 mil colaboradores, quer dizer, então... Exato, é maior que muitas cidades. Maior que muitas cidades, né, Eric? Agora, Eric, indo um pouquinho agora para a cultura organizacional, que eu sei que você gosta também de comentar muito a respeito, né? Você até comentou conosco aqui nos bastidores. Como que você descreveria, então, a cultura do Grupo Pascoaloto, especificamente considerando o grande número de colaboradores diretos e indiretos? Hoje nós nos posicionamos como uma empresa que faz todo o relacionamento, do início ao fim, entre empresas e clientes. Tanto o B2B, que é um termo que é usado pelo segmento de marketing, né? Business to business, empresas com empresas, como C, que é o consumidor, né? Então, a gente hoje procura tratar tanto as empresas, que são os nossos contratantes, como os nossos consumidores, num nível diferente, né? Então, o que eu posso falar sobre a grande transformação que eu vejo do mercado de uma maneira geral é que as empresas que promovem relacionamento, elas passaram a ser não só B2B, mas B2B2C. Pensa assim, se o consumidor te escolhe, muito provavelmente a empresa que te contrata vai te escolher, né? Um exemplo que a gente pode usar são o aplicativo de conversas como o WhatsApp, né? Muitas empresas, quando o WhatsApp saiu, elas não tinham política para aplicar o WhatsApp, mas o cliente queria. Ele não queria por outro meio, ele gostaria de falar, quando ele fosse usar mensagem, usar essa plataforma. Uma vez o cliente querendo, as empresas precisam definitivamente acompanharem essa visão, né? Então você tem tanto essa questão das empresas, de uma maneira geral, olhando para essa cultura organizacional, uma visão de formação de pessoas muito forte, e eu acho que é isso que faz a diferença. Eric, agora, se nós levarmos um pouco assim a nossa, vamos dizer assim, nossa reflexão, né, com relação ao segmento, os desafios do setor, né? Quais seriam, então, os principais desafios enfrentados pelo setor de recuperação de crédito atualmente? Falando especificamente sobre recuperação de crédito, eu acho que o primeiro grande desafio, a gente tem alguns internos, que é essa transformação que vem passando toda a parte digital, né, a inteligência artificial sendo inserida cada vez mais dentro das companhias para auxiliar o humano, substituir alguns processos que eram mais repetitivos também. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente tem que pesar bastante aqui na balança. Mas nós temos alguns externos bem impactantes. Você tem um setor regulatório, que é a própria Anatel, que está cada vez mais atuando para evitar uma quantidade de interações indesejadas entre as pessoas, né? E você tem também o próprio governo, o legislativo, que vem transformando também, seja uma reforma tributária que está acontecendo, seja um término de desoneração de folha de pagamento que impacta muito nas empresas de uma maneira geral, né? É bem relevante o impacto que traz. Então, hoje, acho que o grande desafio do segmento de recuperação de crédito é, você quando for falar com alguém, você tem que falar com a pessoa certa, na hora certa, pelo canal certo. Acho que esse é um grande desafio. E é difícil, né, agregar essas comportamento. Então você tem que conseguir encontrar o melhor comportamento daquele consumidor, e se você fala em centralidade no cliente, você tem que cumprir isso. Você tem que oferecer um receptivo, que a gente chama, que é o inbound, né, que é o saque. Quando o cliente entra em contato com a empresa, é um atendimento mágico. Eu até brinco com a turma, eu falo assim, poxa, você já pegou o telefone, muitas vezes ligou numa central de atendimento, você já entra meio desconfiado, né? Fala assim, putz, não vai ser legal. A gente tem que mudar isso, definitivamente, né? Eu acho que quando alguém ligar, pegar o telefone é uma prova de amor hoje em dia.
né? Às vezes nem no aniversário da gente a gente recebe uma ligação de um ente querido, é uma mensagem, né? Então, quando o consumidor liga para a tua empresa, minimamente, ele precisa ter um atendimento espetacular, né, Francisco? Então, a gente imagina que o ativo, ele tem que ser cada vez mais falar com a pessoa certa, no horário certo, pelo canal certo. O receptivo tem que ser mágico, tem que ser um atendimento mágico. E os desafios são as outras questões digitais, que estão chegando muito forte, como a inteligência artificial, por exemplo. Agora, Eric, uma pergunta, até uma curiosidade, eu como consultor, né? Por exemplo, você, na sua atividade profissional como CEO, que a carga de responsabilidade que você tem, quer dizer, você, né, são 15 mil pessoas, colaboradores, não é brincadeira, ou seja, mas você como músico, se nós fizermos uma analogia, porque você como músico, eu fico imaginando o seguinte, você tem que fazer a leitura do seu público, a hora certa, não é? O tom, o tipo de música, não é? Você tem que fazer a leitura do ambiente. Isso ajudou você na sua atividade profissional para poder saber exatamente se comunicar bem com os seus colaboradores? Ajudou na minha comunicação, né, Eric, né? Bastante. Né? Você entendeu a pergunta? Sabe, a hora de acelerar, a hora de mudar ali o ritmo, fazer uma, né? Quer dizer, é como um show, né? Você tem que saber bem aquilo que o público está esperando. Você muda o repertório de acordo com a receptividade do público, né? Esse é o tom da pergunta, exatamente. E a gente costuma fazer muito isso. E a comunicação também é uma coisa que a gente comenta muito com o nosso pessoal, que é a seguinte: quanto mais alinhado e próximo a gente estiver na comunicação, mais forte a gente vai ser. Né? Eu vejo muitas vezes as empresas falhando na comunicação com as pessoas. E cá entre nós, a gente não gosta de ser participado? Para onde que a empresa está indo? Qual é o planejamento estratégico da empresa e tudo mais? Então, eu acredito sim que a música, para mim, no caso, que toquei bastante na noite e tudo mais, a gente via, esse repertório aqui não está muito, vamos porque mudar, o público, o comportamento aqui, né? Que vai ser importante. Você vai direcionando, vai ajustando conforme a reação do público, né? Exatamente. E isso você acaba percebendo. Não é? Assim, fica mais aguçada a sensibilidade no trato com as pessoas. Você muda um pouco o rumo da conversa. Diante da necessidade. Eric, eu, através do programa, até agradeço a TV FIB, né, por nos dar essa oportunidade. Eu entrevisto inúmeros empresários e todos eles são assim categóricos em afirmar que um grande diferencial é você ter habilidade para mover pessoas. Liderar. Ou seja, liderar. Não é? Eu até costumo falar, Francisco, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu tenho falado com muita frequência para o nosso pessoal, é o seguinte: qual que é o meu papel, no caso? É falar onde a gente precisa chegar. Falar onde a gente precisa chegar é uma decisão institucional, estratégica. Escolher as pessoas certas, nos lugares certos, e não atrapalhar. E não atrapalhar, Você não pode atrapalhar. Nós temos um time tão incrível na empresa, e quando você escolhe as pessoas com as habilidades certas, com o soft skill e o hard skill correto, e coloca no lugar certo, rapaz, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu vou ser pior que eles. Então, assim, gente, desde que a gente chegue aqui, faça do seu jeito aí, vai funcionar muito bem, né? E isso tem funcionado pra gente, né? Então a gente tem acelerado muito as iniciativas nossas, sejam humanas, digitais, que nós temos na empresa. Poxa, nós temos um time digital que hoje já representa mais de 30% do nosso negócio, né? Então, foi um processo evolutivo que foi muito acelerado nos últimos tempos, mas por que a gente tem por que a gente inova, Francisco? Outra pergunta interessante que o pessoal fala: por que você inova? Porque o consumidor quer, porque o cliente quer. O dia que ele fala assim, quero ouvir vinil, a gente vai ter que tocar vinil. Mas no caso, hoje, ele quer uma possibilidade de falar no humano, tem que ser bom. Mas muitas vezes ele quer a possibilidade de falar pelo WhatsApp, pelo SMS, pelo e-mail ou pelo um chat, que é a opção dele. Então você tem que dar todas as opções. E para quem não caminha, né, com essa escutatória ativa do que o consumidor está buscando de você, é um risco, na nossa visão. Porque a empresa pode ficar defendendo um modelo que ultrapassa. Porque a gente, de alguma forma, se a gente não acompanhar, imagine você
Se quando chegou, por exemplo, a internet, falar, não, eu não vou entrar na internet. Poxa, nem banco hoje talvez você teria, né? Exatamente. Então, você precisa acompanhar essa evolução até para que você consiga entregar o que o consumidor está buscando da companhia, né? Eric, eu vou pedir licença para você também, para a nossa audiência. Eu preciso fazer um rápido intervalo e já retornamos. Pessoal, fiquem ligados. Vamos para um rápido intervalo e retornamos aqui com o CEO do Grupo Pascoaloto e também um excelente cantor. Até já, pessoal. Fiquem ligados. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E hoje estou aqui batendo um papo com o CEO do Grupo Pascoaloto, uma das maiores empresas de recuperação de crédito do Brasil. Ele é o CEO do grupo, mas também descobrimos hoje aqui, ele é um excelente cantor. Mas antes, de voltarmos então nesse bate-papo com o Eric, eu gostaria de chamar uma das maiores autoridades em negociações e vendas, o meu amigo Márcio Miranda. É com você. Sempre que eu pergunto qual é o oposto do amor, a resposta vem errada. Todo mundo fala que é o ódio, e não é. O oposto do amor é a indiferença. O mesmo acontece numa negociação. Se o outro lado está levantando objeções, defendendo de forma assim enfática o seu ponto de vista e questionando o que você fala, é porque existe interesse em fazer negócio. Fique mesmo preocupado quando o outro lado não falar nada, ficar quieto. Falta de interesse é demonstrada por apatia. E a indiferença é a mesma coisa. E nunca por objeções. Muito obrigado, Márcio Miranda, sempre com dicas valiosíssimas para que você possa negociar melhor com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, voltando aqui, eu já nem sei mais se é o CEO, se é o cantor, né? Mas é uma excelente pessoa, um profissional de altíssimo nível, de grande destaque profissional. Por isso que ele está aqui hoje, no programa Momento Empreendedor na TV FIB. Eric, retornando aqui, no final, pessoal, fiquem ligados, no final o Eric retorna também aqui para mais uma palhinha, né, Eric, no final, né? Faz mais uma música. Mais uma música. Maravilha. Eric, voltando então agora aqui, você agora como CEO do Grupo Pascoaloto. Vamos lá. Eric, com relação à questão da liderança e gestão, que nós estamos falando antes do nosso break, né? Que estilo de liderança você acredita ser mais eficaz em uma empresa com um grande número de colaboradores, como é o Grupo Pascoaloto? Como você inspira a sua equipe? Nós falamos até da questão da música, né? Fazendo uma analogia, né? Recentemente, Francisco, eu estava lendo um livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um livro muito legal aí para quem não leu, muito bom, uma dica boa de leitura, principalmente para o empreendedor, né? Que ele pega lá muitas empresas e cruza, e você chega nas informações, características específicas do líder, nível 5 que ele chama, quais foram as decisões importantes que foram tomadas pelas empresas para conseguir vencer, por que umas venceram e outras não, né? Exato. Então, muito interessante. E uma das coisas que ele fala no livro, que é muito legal, a gente sempre teve o costume de falar que nosso principal ativo são as pessoas. Está errado? Não está errado. Mas ele acrescenta uma vírgula e fala que o principal ativo de uma empresa são as pessoas certas.
E é bem marcante isso quando ele fala, né? Porque eu acho que o grande segredo, porque no caso as pessoas erradas de alguma forma, errada para a empresa, não estou falando que é a pessoa errada, mas para a empresa, ela pode ser um passivo, na verdade. Se ela não estiver feliz ali, aquilo ali pode trazer o resultado para baixo, não puxar para cima, né? Então, quando a gente faz essa análise, eu acho que o grande desafio nosso de líder é aquilo que eu comentei, escolher as pessoas certas, nos lugares certos, e pouco atrapalhar, porque as pessoas são boas. Só que, para isso, a gente precisa falar onde nós precisamos chegar, né? Para isso, a gente tem que ter regras muito claras, muito claras. Então, uma empresa tem que ter processos muito bem definidos e políticas muito claras. E mais do que isso, elas têm que praticar, né? Eu sou adepto da gestão pelo exemplo. Poxa, nós temos 15 mil paparazzis da empresa. É verdade. 15 mil. Que ela está vendo exatamente como você age, mas especialmente como você reage a cada circunstância que acontece lá. Exatamente. Então, se você quer que a pessoa chegue cedo, você precisa chegar cedo. Se você quer uma pessoa engajada, você precisa se engajar. Né? Não dá para você pedir um negócio que você não entrega. Então, se você fala que você tem uma política como empresa, ela precisa ser seguida. Porque se você tiver uma política e não seguir, é preferível que você não tenha. Exatamente. Né? Porque isso pode gerar uma crise, né, de confiança das pessoas na companhia e tudo mais. Então, a criação de regras claras, construídas com base em uma governança corporativa sólida. Então, acho que você tem que trabalhar muito em cima de princípios, né? Então, a gente tem alguns princípios lá: diversidade e inclusão, agilidade, excelência e foco no cliente. Assim, esses 4 pilares regem a Pascoaloto para onde quer que ela vá, né? A gente até brinca, fala assim, olha, se caso amanhã a gente não estiver aqui, se você tomar uma decisão com base nos nossos valores e princípios, está tudo certo. É isso. A gente tem que tomar sempre a decisão com base nos nossos valores e princípios. A cultura organizacional, a cultura da empresa, ela está muito bem consolidada. Tem que estar. Tem que estar, né? Tem que estar. Não importa se a tua empresa tem 1 pessoa, 10 pessoas, não importa. É importante que você crie as regras e que você institucionalize isso. Você não pode querer ser o herói da tua empresa. Exato. Você precisa criar as regras que você acredita que vão nortear o desenvolvimento da companhia para frente, mas especialmente você tem que segui-las, né? Porque senão você descredibiliza todo o processo. Então, para mim, a gestão pelo exemplo é algo que me move muito como executivo, né? Às vezes fica até meio pesado, mas é isso mesmo. Você tem que dar um exemplo, né? Diz que você lembra a reação que seu pai teve numa determinada circunstância da sua vida. Você não lembra o que ele falou, né? Então isso mostra muito que você está muito mais atento às reações, à forma com que você age, do que aquilo especificamente que você fala. Então, você pode até convencer no discurso, mas o que arrasta é o exemplo. Sem dúvida. O que arrasta é o exemplo. É porque, como você muito bem relatou, né, Eric? Ou seja, os colaboradores estão observando, né, como que você reage a determinadas situações. E a cultura organizacional, ela estando muito bem consolidada, quer dizer, isso faz com que nós tenhamos, né, um alicerce, uma base realmente muito sólida, né? Em que as pessoas consigam se mover. Às vezes é natural, Francisco, numa empresa... Mas isso não é fácil, Eric. É um grande desafio, hein? É um baita de um desafio. Que você fale um pouco na comunicação, né? Mas toda vez que a comunicação ela não está clara, transparente, alinhada, você enfraquece a companhia. Exatamente. Né? Então, você tem que se assegurar que tudo que você idealizou para a tua empresa seja de conhecimento de todos. Se você não conseguir fazer isso, alguém pode bater num ritmo diferente. Você está lá tocando rock e o pessoal está tocando samba. Exato. Poxa,
O repertório é para isso mesmo, né? Eu vou trazendo para analogia da música. Da música, exato, é. Você tem um repertório, você sabe qual que é a música que vai tocar a seguinte. Imagine só, vou aproveitar essa tua analogia aqui. Você imagine só os músicos, né, que são todas as pessoas que nós temos na empresa. E alguém ali tá fora, não sabe. E o cara não sabe qual que é a próxima música que vai ser tocada. A chance disso dar errado é enorme. Mas não vai sair. Você pode começar, depois até o pessoal acha que acompanha, mas não é bem isso. A gente tem que se preparar para os movimentos que a empresa vai fazer. E a comunicação é um instrumento poderosíssimo para que você chegue aonde você deseja chegar como empresa. Falaram para mim que você se comunica muito bem. Então eu falei, essa é uma das... se comunica muito bem. Eu falei, então tá explicado, porque que esse é o grande diferencial. Né? Quer dizer, pessoas que você consiga aquilo que eu sempre comento, né? É mover pessoas, né? Se você tem essa habilidade, você se diferencia nesse mercado hoje, né? E você trabalho. Nunca pode falar uma coisa e fazer outra. Então, você tem que se assegurar que o que você está falando, você está fazendo, né? E as pessoas, quando você consegue comunicar com a pessoa e ela percebe legitimidade, né? Ela com certeza transforma. Muitas pessoas que muitas vezes deixam a empresa, não é por conta do salário, às vezes é por falta de relacionamento. O ser humano, né, Francisco, ele tem necessidade de se sentir desejado, cara. Exatamente. Então, assim, você tem necessidade de se sentir desejado pelos amigos, na empresa que você trabalha, pela sua família. Então, quando isso não acontece, é a hora que ele fala assim, opa, entrei numa crise aqui, eu vou tomar uma decisão, vou desistir, vou mudar, né? Então, você tem que trabalhar muito forte a comunicação. E falar que a gente não falha na comunicação, é quase que é humano falhar, né? Mas é importante você saber como contornar. Você não pode cometer falhas capitais. Tanto é verdade que você se comunica muito bem, porque eu tenho algumas perguntas aqui e você já respondeu algumas perguntas, quer dizer, e para mim fica até fácil conduzir hoje o bate-papo, porque eu passo para você, você já conduz, né? Já responde até a próxima pergunta. A conversa tá boa, né, Francisco? Tá boa, tá fluindo. Tá que nem uma música, tá fluindo. Tá fluindo. Agora, Eric, nós já estamos assim, chegando praticamente ao final do nosso programa. Perfeito. Eu ficaria aqui com você tranquilamente mais um bom tempo, mas nós temos o tempo, né, da TV, temos um limite, vamos dizer assim. Mas eu já deixo o convite para que você retorne numa próxima oportunidade. Obrigado. Você realmente é aquilo mesmo que comentaram comigo, você realmente é um profissional de grande destaque, como eu comentei no início. Então, a questão da música me explicou também algumas dúvidas que eu tinha, quer dizer, essa habilidade que você leva também para o campo profissional. Eu acho que isso também ajuda muito você, né, em se relacionar com todos esses colaboradores. Agora, Eric, indo já para o final do nosso programa, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem, também algo que você queira comentar, fique à vontade, quiser passar o site do grupo. Claro. Enfim, agora é um espaço para você, aquilo que você quiser acrescentar e no final, claro, deixe uma mensagem para a nossa audiência. Hoje nós estamos recrutando pessoas, né? Olha que ótimo. Então, o www.pascoaloto.com.br, você tem um espaço lá onde você vê todas as vagas que estão abertas e você pode escolher uma das vagas que está lá e concorrer ao processo seletivo. E nós também temos o Pagou Fácil, que é a nossa plataforma de autonegociação de contas, que é uma plataforma muito bacana. Ela é bauruense, né? Ela foi criada aqui. Rodrigo teve a concepção da ideia junto comigo, que depois desenvolveu e tudo mais. E a gente tem um carinho muito especial pelo Pagou Fácil. O que eu queria dizer assim, eu estou o tempo todo realmente buscando conhecimento, seja em outros lugares, né? Levando os olhos para passear. Poxa, recentemente fui na China, fui olhar sobre inteligência artificial, fui olhar sobre tecnologia. Já tive no Vale do Silício, já tive em vários lugares, que é onde a gente vai beber um pouquinho do novo, né? Para procurar experimentar. Só que nada interessa, nem importa, se você ficar com esse conhecimento para você. Então você precisa multiplicar esse conhecimento. E aí, eu acho que o meu maior prazer, além de aprender, é multiplicar. Então, chegar no nosso pessoal
no nosso time, explicar para eles. E a mensagem que eu quero deixar, eu vou fazer cantando, pode ser? Claro, Então, pronto. deve. Que assim a gente fecha de um jeito como a gente começou, né, Francisco? Exatamente, exatamente. Aqui o Henrique já vai botar aqui, ó, a preparação toda, né, Henrique? Vamos lá, essa música é muito bonita. E eu acredito também. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Vai comigo, Francisco. Vamos lá. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É ou não é? É preciso saber viver. Show. Parabéns. Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Nós que agradecemos, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, Momento Empreendedor na TV FIB. Fica o nosso agradecimento também em nome de toda a nossa diretoria. Muito obrigado. E, Eric, já fica o convite para que você retorne numa próxima oportunidade. Vou aumentar o repertório e eu volto. Bom, com certeza, com certeza. Muito obrigado, gente. Pessoal, então hoje tivemos a honra de receber Eric Garmes, o CEO do Grupo Pascoaloto, uma das maiores empresas de recuperação de crédito do Brasil, com mais de 15 mil colaboradores diretos, 2 mil indiretos, e também é um excelente cantor. Então, quero aqui mais uma vez agradecer. É preciso saber viver. Gente, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.